O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, todas as quintas-feiras nós reservamos este momento para a nossa catequese semanal, para meditarmos um tema. Estamos falando sobre os mandamentos da lei de Deus, mas como hoje é a festa de um apóstolo, então nós vamos fazer como em algumas situações já aconteceu também. Nós fazemos a nossa catequese amanhã, para que hoje nós possamos celebrar o dia destes grandes santos, São Simão e São Judas. Pois bem, celebrar os apóstolos é um momento muito importante para a nossa fé. Os apóstolos são as colunas da nossa igreja. Os apóstolos são aqueles que foram chamados por Jesus, como nós bem vimos no Evangelho, chamados pelo nome, para que fossem o sustento da nossa fé, sobre o qual está fundamentada a Igreja Católica. Nós fomos fundados na fé dos apóstolos em Jesus Cristo, no testemunho dos apóstolos em Jesus Cristo. É muito interessante quando nós vemos a ideia no livro dos Atos dos Apóstolos, aquela transição depois que Judas traiu Jesus e foi entregue para o filho da perdição. Então os apóstolos se reúnem e devem escolher um novo apóstolo, né? Que foi escolhido Matias, um novo apóstolo. E aí o critério era este, né? Quem foi testemunha desde o batismo de Jesus até a sua ascensão ao céu. Esteve com Jesus durante todo o seu período de vida apostólica, de vida missionária, de anúncio do reino de Deus. O apóstolo é aquele que testemunha a encarnação, a morte e a ressurreição do Senhor. Esse é o apóstolo. Por isso a fé da igreja é fundamentada sobre o testemunho desses homens, né? Sobre o testemunho desses homens. Nós não temos nenhuma fotografia de Jesus ressuscitado. Nós não temos nenhuma filmagem de Jesus ressuscitado. O que nós temos é o testemunho dos apóstolos que disseram que ele ressuscitou. Então a fé da igreja está sustentada no testemunho desses homens. Então veja aqui que força, que importância. Eu já disse algumas vezes, mas é sempre bom nós lembrarmos que os apóstolos então na igreja têm uma importância muito grande. Provavelmente muitos de nós os nossos santos de devoção, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu, por exemplo, sou devoto de São Francisco de Assis, né? É o meu santo de devoção. Mas os apóstolos não é questão de devoção. Os apóstolos é questão de fundamento. Então é muito importante nós celebrarmos bem, nós termos essa proximidade com eles, né?
porque foram escolhidos por Jesus para serem os fundamentos da nossa igreja. Se hoje nós estamos sentados nesses bancos, ouvindo a palavra de Deus e comungando o corpo e o sangue de Cristo, é porque esses apóstolos evangelizaram e deram a vida por causa de Jesus. Nós devemos isso a eles. Devemos isso a eles. Espalharam pelo mundo todo. Cada um foi para um lado, levando a palavra de Deus, levando os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, perdão dos pecados. Por isso hoje nós podemos estar aqui e podemos ter acesso àquilo que é tão sagrado para nós, que é a Eucaristia. Então por isso a igreja é fundada sobre esses homens. Nós vimos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, justamente quando ele diz isso: já não somos mais estrangeiros, somos concidadãos dos santos. Somos concidadãos daqueles que já estão na glória do céu. São Paulo viveu um tempo depois, também apóstolo. E aí ele vai dizendo, nós somos integrados no edifício, na igreja. O edifício é a igreja de Cristo, que tem como fundamento os apóstolos. Tem como sustento, tem como base, coluna, os apóstolos. E o próprio Jesus Cristo, claro, como pedra principal, como pedra fundamental, para tornarmos um templo santo. Quando nós pensamos igreja, claro, não templo físico, mas quando pensamos igreja, corpo místico de Cristo, que nós todos pertencemos pelo batismo, nós precisamos estar integrados na mesma fé desses homens que foram chamados por Jesus, que foram enviados por Jesus e que guardaram a sua palavra. E nós precisamos também guardar a palavra de Deus. Esse é o grande ensinamento. O que os apóstolos fizeram de tão especial? Guardaram a palavra de Deus. 30 anos depois de Jesus ter subido ao céu, eles começaram a escrever os evangelhos com as palavras que Jesus tinha dito, porque por 30 anos eles guardaram a palavra de Jesus. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus ter ressuscitado e subido ao céu, mas os apóstolos repetiam continuamente a palavra de Jesus. O evangelho, antes de ser escrito, ele foi pregado, foi falado, foi testemunhado, foi anunciado pelas palavras e pela vida desses homens. Esse foi o grande legado e que deve ser o nosso também. É isso que nós devemos aprender com os apóstolos: guardar a palavra de Deus e testemunhá-la. Ouvir a palavra com os ouvidos físicos para que caia no coração, guardar essa palavra como nós vimos que os evangelhos falam de Nossa Senhora. Ela guardava no seu coração todas essas palavras e as meditava. E depois, quando sairmos, testemunharmos diante do mundo essa palavra com os nossos atos, com as nossas escolhas, com a nossa vida. E se for preciso, como todos os apóstolos fizeram, eles morreram por causa dessa palavra, para que não negassem aquilo que Jesus tinha dito. Que nós também tenhamos a coragem de testemunhar Jesus, anunciando o seu evangelho, seu amor, sua misericórdia, sua redenção, se for preciso, dando a nossa vida para que Cristo seja anunciado a todos. Que Deus nos abençoe, que esses dois grandes apóstolos, São Simão e São Judas, interceda do céu junto a nós, para que nunca nos esqueçamos que nós pertencemos a uma igreja que foi fundada sobre o martírio, a entrega e o testemunho de homens e mulheres que deram a vida por Jesus. E que nós nunca nos acovardemos diante do mundo, que quer também que nós possamos dar esse testemunho, se preciso for, como eu já disse, também derramar o nosso sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.